Hello! Seja muito bem-vindo! Aqui eu quero apresentar para você os materiais que você adquiriu que vão te levar a esse novo nível com Deus. Que vão fazer com que você desfrute verdadeiramente, que você compreenda a palavra. Finalmente você vai poder compreender a palavra. Eu passei muito tempo por isso, né? Eu não compreendia a palavra, eu não entendi o que Deus estava querendo falar, eu não entendia verdadeiramente a palavra. E depois que eu aprendi esse método, né? Método indutivo de ler a Bíblia, né? Esse é o nome do método, que é a base que eu utilizei para criar esse material que eu vou apresentar aqui. É onde eu desbloqueei essa outra visão do que é a palavra de Deus, do que é a Bíblia, do que é esse livro sagrado que nós temos em nossas mãos, né? Onde muitos países ainda não têm acesso e eu tenho acesso e você também tem acesso. E às vezes você não está valorizando, né? Assim como eu, às vezes você pode não estar valorizando o que nós temos, que é mais precioso. Estudos apontam que existem pessoas que já leram toda a Bíblia, que tiveram a sua vida transformada após essa leitura. Então eu desejo e tenho um coração desejoso para que você também possa viver isso, para que você possa fixar o que o Pai deseja falar com você. O que cada livro bíblico tem para transmitir para que você possa ler, entender e aplicar. Então vamos pro conteúdo? Aqui eu vou ficar provavelmente olhando pro lado, tá? Mas o que importa é que nós estamos aqui juntinhos. Então, esse primeiro material é o manual de devocional, né? Onde você recebeu aí dentro da sua área de membros, você vai ter acesso a esse material. E aqui nós vamos começar, né? Aqui é onde eu realmente explico pra você como que você tem que começar a utilizar esse material. Então eu espero que você leia ele com atenção. O objetivo inicial aqui é que você possa entender os pontos para observar, interpretar e aplicar, né? Porque depois que você entende o significado daquela palavra, o significado daquele livro bíblico, você consegue aplicar ele no seu dia a dia. Então, na etapa da observação, como que você vai fazer? Você vai analisar quais são as palavras repetidas, quais são os termos difíceis. Quais termos difíceis, no caso, são aqueles termos que você não sabe o que significa. Pessoas mencionadas, então, tipo, foi mencionado Jesus, Pedro, Lucas. São pessoas mencionadas, você vai destacar, ou seja, você vai pintar de coloridinho. Aqui, ó, nós temos as corzinhas. Vamos estragar o e-book aqui. Então você vai pegar a sua Bíblia e você vai destacar as palavras repetidas, os termos difíceis, as pessoas mencionadas, os nomes divinos, Jesus, Deus, Espírito Santo, Lúcifer, Satanás, enfim, são nomes divinos, né? Quando fala dos anjos, enfim, tudo que é nome divino, você vai mencionar, colocar coloridinho. Lugares, tipo cidades mesmo, né? Que a gente tá falando. Conectivos e imperativos. O que, quando, que fazem as ligações, né? São as palavrinhas que fazem as ligações. Utilizando as cores para cada um. Então, é o que eu já te falei. Você vai pegar as corzinhas e vai destacando. E aí, aqui tem as perguntinhas, né? Que logo depois de fazer a primeira leitura do seu livro bíblico, né? O livro que você vai escolher para estudo inicial, você vai seguir esses passos. E logo aqui, você vai identificar e buscar responder essas perguntas. Quem fez o que, a quem, como, quando, onde, por quê, com que resultado. E aí, depois que você tiver essas respostas, você já vem para o segundo passo, ainda da etapa de observação. Aí aqui você tem que definir um título para cada palavra do seu livro bíblico. Então, dentro dessa questão, né, de definir um título para cada parágrafo, você vai definir uma frase que faça com que você lembre o que aquele parágrafo quer dizer, ok? E aí, aqui você já vai partir para o terceiro passo.
O objetivo do terceiro passo é você escolher um versículo que represente o que é aquele livro para você, o que aquele livro significa, né? Um versículo que resuma, na sua opinião, o livro bíblico todo, né? Aqui no quarto passo, você vai renomear aquela carta ou aquele livro, né? Ou seja, você vai dar um novo título a ele. Em cada um desses passos, eu tô passando para você só para você entender, mas você vai ter as limitações. Aqui tem todas as explicações bem pequenininhas que você pode ler com atenção após terminar essa aula para você compreender verdadeiramente o que cada passo quer dizer, tá bom? Aí aqui no quinto passo você vai descrever as emoções do autor. Então você vai buscar entender o que aquele autor tá passando, se ele tá bravo, se ele tá irado, se ele tá triste, se ele tá feliz, o que ele tá passando a partir daquele livro, né? Aqui no sexto passo você vai buscar entender qual é a situação da igreja. Nem todos os livros bíblicos vão explicar qual é a situação da igreja, tá bom? Então aqui deixa bem certinho explicado que não é em todos que você vai entender o que a igreja tá passando. Aqui no sétimo passo, você vai entender qual é a razão principal pelo qual o livro foi escrito. Isso tudo é importante para que você entenda o que cada livro bíblico tem. De início, talvez você vai falar, meu Deus, quanta coisa que eu vou ter que preencher, né? Mas quando você vai fazendo aqui no passo a passo, você vai vendo que é bem tranquilo de fazer, né? E que depois que você fizer em um, você já vai entender como que você prefere fazer nos outros, né? Às vezes você não vai aplicar todos os passos que tem aqui no e-book, você vai fazer do seu jeito. O objetivo aqui é te mostrar qual é o caminho, o jeito que é o ideal. Mas você vai adaptar do seu jeito, do jeito que você prefere. Às vezes você não vai querer, por exemplo, renomear cada versículo. Você não vai querer definir um novo título para aquele livro, porque você já sabe o que Mateus quer dizer, por exemplo. Então você não precisa seguir tudo isso, tá bom? O objetivo aqui na primeira vez que você faça o seu estudo bíblico utilizando esse método, você siga sim esses passos. Mas depois você adapta do jeito que você achar melhor, combinado? Então aqui vamos para o oitavo passo. Você vai entender o que você pode conhecer do livro a partir daquela leitura, né? Então você começa a interpretar. O que eu tô entendendo aqui desse livro, né? E aí nós já vamos para a segunda etapa, onde você vai buscar interpretar. Que você vai começar a fazer perguntas para aquele livro. Quem escreveu o livro, a quem foi escrito, o que significou, qual era o destinatário. Tudo isso é muito importante. Então aqui na etapa de interpretação, você vai ter que responder essas perguntinhas aqui. Quem escreveu o livro, quem foi escrito, para onde, o que significou. Por que o autor optou por escrever aquele livro e citar aqueles termos específicos. Qual é a ideia central do texto. Então aqui você vai entender de maneira geral o que aquele livro quer dizer. Qual é a interpretação que você tem daquilo, porque agora você já sabe qual é a cidade, que tempo que passou, quem que escreveu, por que escreveu, enfim, qual era o objetivo final. Então depois que você já tem toda a base da observação, depois que você já interpretou, agora você aplica na sua vida. E aqui na etapa de aplicação, o objetivo é que você tenha clareza do que Deus quer falar com você a partir daquele livro bíblico, tá? Então, todos os livros você vai tirar uma compreensão. E, por exemplo, você vai ler Filemão, né? Que a gente vai falar sobre o livro de Filemão daqui a pouquinho. Você vai ter uma compreensão do que Filemão quer dizer e você vai conseguir tirar um entendimento daquilo tudo que você pode aplicar. E em todas as vezes que você for ler Filemão, você vai ter um novo entendimento, você vai ter uma nova aplicação. Como a gente conversou, Deus é infinito, então Ele sempre tem mais para se revelar a você. Então o objetivo não é que você queira ter, que eu vou ter que seguir esse método, que cansativo que vai ser. Como eu te falei, você vai aplicar na primeira vez do jeito que eu tô te explicando aqui,
O e-book é muito prático e muito tranquilo para você entender. Então, depois que você aplicou, você vai entender o que faz mais sentido para você ter de respostas em cada carta. Porque você respondendo e você seguindo sempre o manual do e-book, você vai conseguir fixar melhor, né? Então, se você não quiser seguir todos os passos, você vai entender, mas às vezes você não vai conseguir fixar. Porque quando a gente, por exemplo, para renomear ou para resumir cada versículo, eu sei, esse versículo vai dizer tal coisa, esse versículo vai dizer tal coisa, então fica fácil para mim, pro meu entendimento. Mas como eu estou dizendo para você, fica ao seu critério você estudar a Bíblia do jeito que você acha interessante, tá bom? O que eu quero realmente é te mostrar o caminho. Aí o que você vai fazer nesse caminho cabe completamente a você, combinado?